Olá, vamos dar sequência ao nosso módulo 2. Nós estamos falando sobre o cânon da Bíblia e sua evolução histórica. Nós já demos uma introdução sobre o que significa a palavra cânon, já falamos da formação do cânon do Antigo Testamento, e hoje na aula 3 nós vamos entender o cânon do Novo Testamento. Quando a gente pega a nossa Bíblia hoje, nós encontramos 27 livros no Novo Testamento. Mas será que esses livros sempre estiveram reunidos assim? E a resposta é não. Durante os primeiros séculos da Igreja, os cristãos possuíam apenas o Antigo Testamento e as cartas que os apóstolos ensinavam às igrejas. E então, surge uma pergunta: como o Novo Testamento foi formado? Foi a Igreja? Foi através de concílios? Na aula de hoje, a gente vai ver que a Igreja não criou o cânon. Ela apenas reconheceu os livros já inspirados por Deus. Então vamos para a aula de hoje. Depois da ressurreição de Jesus, a Igreja não possuía um Novo Testamento. Então, os primeiros cristãos utilizavam a lei, os profetas e os escritos, os salmos, né? Ou seja, isso tudo aqui se referia a que nós conhecemos como o Antigo Testamento. A Bíblia fala isso lá em Lucas 24, 27. Jesus cita, né? Lucas 24, 44. 24, 44. A seguir, Jesus disse: são essas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Então, aqui no início, tanto Jesus como os apóstolos, eles usavam as Escrituras, as referências do Antigo Testamento, e os ensinamentos que Jesus veio trazer, ele ia explicando oralmente, ele ia falando, né? Como ele fala lá do Sermão do Monte, depois a gente vai ver Pedro, Paulo, quando eles também vêm pregando, eles vão falando oralmente daqueles ensinamentos que Jesus havia deixado para eles. Então, no início, o que nós tínhamos era a tradição oral apostólica. Nos primeiros anos, os ensinos eram passados de boca a boca. Os apóstolos ensinavam pessoalmente as pessoas. Em 2 Tessalonicenses 2,15, se você pudesse abrir sua Bíblia, Paulo escreve assim: conservai as tradições que vos foram ensinadas. Essas tradições eram os ensinos apostólicos. Essas tradições que Paulo cita eram exatamente esses ensinamentos apostólicos. E ainda então não existia um Novo Testamento completo. Então, qual é o cenário? Com a expansão, o crescimento da igreja, surgiram então alguns problemas. E que problemas foram esses? Falsas doutrinas, muitas perseguições, havia também a questão da distância entre as igrejas. A gente vê Paulo fazendo várias viagens missionárias, formando várias igrejas, e havia uma certa distância entre as igrejas, e também estava acontecendo a morte dos apóstolos. Então era necessário registrar oficialmente os ensinos. E é nesse contexto que vai surgir as cartas de Paulo. Paulo escreve para ensinar a igreja. Surgem os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de Atos, mostrando todo o início da igreja. As cartas gerais. E o livro de Apocalipse. Vou deixar um printzinho aí dessa primeira parte, para a gente poder dar sequência nessa linha histórica do cânon do Antigo Testamento. Para a gente sinalizar, ó. Primeiro existia a lei, os profetas e os escritos. Segundo, os ensinamentos eram transmitidos oralmente, né? Era a tradição oral apostólica, pessoalmente os apóstolos ensinavam, Jesus ensinou pessoalmente, e assim o Novo Testamento começou a ser estruturado. E aí vem a questão dos problemas. E da solução desses problemas foi necessário fazer um registro oficial dos ensinamentos. E aí surgem as cartas de Paulo, os evangelhos, Atos, as cartas gerais e o livro de Apocalipse. Nosso ponto 4 da aula.
E aí muita gente acha que os livros do Novo Testamento foram decididos, né, quais entrariam ou não dentro de um concílio. Mas, na realidade, as igrejas já utilizavam esses livros há muito tempo. Então, os livros, eles começaram primeiro a ser reconhecidos como inspirados por Deus, como ensinamentos inspirados ou canônicos, antes mesmo dos concílios. A igreja primitiva já utilizava esses livros. Olha só, pra gente ver como isso acontecia, em 2 Pedro 3, capítulo 15 e 16, Pedro diz assim, ó: considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desse assunto, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são estáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então Pedro já cita isso, que Paulo escrevia suas cartas para ensinar e que era para seguir esse ensinamento que Paulo estava colocando nas cartas. Também lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, Paulo diz assim, ó: pois as escrituras declaram: não amordece o boi quando ele pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Paulo aqui em 2 Timóteo, ele cita dois textos. Um texto está em Deuteronômios 25, 4, que é essa primeira parte, ó: não amordeceis o boi quando ele pisa o trigo. E ele une com Lucas 10, 7, que diz: o trabalhador é digno do seu salário. E ele chama ambos, esses dois textos, que ele junta, um do Antigo Testamento e um de Lucas, e ele chama ambos de escrituras. Olha que coisa extraordinária. Então isso mostra pra gente que os livros já eram reconhecidos e utilizados como inspirados, como escritura, como algo que vinha da parte de Deus. Bom, e aí então, como o livro depois lá no concílio era reconhecido, eu já falei sobre isso, eu não vou voltar nessa parte, mas na primeira aula eu te explico que o livro ele não foi criado, mas ele foi reconhecido, e essa palavra é muito importante a gente entender. Então, se você tiver dúvida, volta nas outras aulas, tá? Então, como o livro era reconhecido como inspirado por Deus. Assim como no Antigo Testamento, que eu já expliquei para você, os livros da NT também passavam por alguns critérios para ter esse reconhecimento como inspirado por Deus. E os critérios eram: o livro é de origem apostólica? Ele foi escrito por um apóstolo ou por alguém próximo de um apóstolo? Segundo, ele tem uma doutrina correta? Lembra-se, gente, que tinham, além dos escritos que nós temos aqui, tinham vários livros, vários escritos. Então, eles pegavam esses livros que eram escritos e esses livros passavam por esse processo para serem reconhecidos como inspirados por Deus. Então, uma doutrina correta, ou seja, concordava com o ensino de Jesus, ele contradiz o Antigo Testamento, ele contradiz os apóstolos. Se ele contradiz, era rejeitado. Se ele está de acordo com o que o Antigo Testamento diz, com o que os apóstolos estavam dizendo, esse livro era aceito. 3. É um livro que já é usado pelas igrejas? O livro era lido em várias igrejas, ele era aceito amplamente? 4. O livro tem evidência espiritual? Ou seja, os cristãos reconheciam nele uma autoridade divina. Não era apenas um bom livro, mas era a verdadeira palavra de Deus. Então, os livros passavam por esses critérios para ter o reconhecimento de um livro canônico. Nesse reconhecimento, alguns livros foram rejeitados, como, por exemplo, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Judas. Eram livros que eles consideravam edificantes, mas que tinham doutrinas que eram contraditórias ao ensino apostólico. Então, eles foram rejeitados pelos concílios, tá? Bom, e aí entra na história, por volta mais ou menos de 140 depois de Cristo, um homem chamado Marcião. Marcião de Sinop. Quem era esse homem, né? O que aconteceu por causa de Marcião de Sinop? Marcião de Sinop, ele rejeita o Antigo Testamento. E ele faz um cânon próprio dele. Ele pega uma versão modificada de Lucas, ele pega algumas cartas de Paulo e ele faz esse cânon, tá? E aí, isso leva a igreja, por causa de Marcião, a deixar bem claro quais livros
eram realmente reconhecidos como inspirados. Isso levou a igreja a buscar também fazer esse reconhecimento. Né? Como estava surgindo falsas doutrinas, falsos ensinamentos, a igreja se movimentou para fazer esse reconhecimento e deixar bem claro quais livros eram reconhecidos como inspirados por Deus. Então, por volta de 170 depois de Cristo, nós vamos ter a lista mais antiga de livros do Novo Testamento. Nessa lista contém quase todos os livros atuais. E esse reconhecimento já estava aqui praticamente consolidado, tá? Vou deixar aí para você tirar. Vou deixar um print aí dessa página para a gente poder continuar. Tá no ponto 6. E aí a gente tem os pais da igreja. Os pais da igreja são os primeiros cristãos, os que começaram a igreja primitiva, e eles citam vários livros do Novo Testamento como escritura, como inspirados por Deus. Entre eles tem Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Irineu de Leão. Eles citam os evangelhos e as cartas apostólicas como uma autoridade de fé. Então, vou escrever aqui para você ter no seu material. Os pais da igreja, então, citam os evangelhos e as cartas apostólicas como autoridade de fé. Então, você vai vendo como esse processo de reconhecimento do cânon do Novo Testamento foi sendo formado. Começou oralmente pelos apóstolos, depois começou a igreja amplamente utilizando as cartas, os ensinos que haviam sido escritos, e aí começa então o reconhecimento da igreja desses livros como autoridade de fé, como inspirados por Deus. Então, em 367 depois de Cristo, Atanásio de Alexandria, ele escreve uma carta festal, e nessa carta aparecem os 27 livros do Novo Testamento. Pela primeira vez aparece exatamente esses 27 livros que nós usamos hoje. Não foi uma criação, foi um reconhecimento formal de algo já aceito pela maior parte das igrejas. E aí vem então os concílios. Depois disso tudo vem os concílios. Eu vou citar aqui alguns deles. Se depois você tiver curiosidade de ler sobre eles, tem o concílio de Hipona, o concílio de Cartago. E esses concílios, eles confirmam oficialmente os 27 livros como canônicos, como inspirados por Deus. Então, é importante frisar que esses concílios, eles não deram autoridade aos livros, eles só reconheceram oficialmente aquilo que a igreja já utilizava. Vou até botar aqui embaixo, aquilo que a igreja já utilizava. E isso tudo, toda essa história, passa por um processo também de preservação. Assim como Deus preservou, e nós vimos isso no Antigo Testamento, Deus também preserva o Novo Testamento. Mesmo antes da imprensa, milhares de manuscritos foram copiados cuidadosamente. Hoje, existem mais de 5.000 manuscritos gregos do Novo Testamento, além de milhares de versões antigas em outras línguas e citações dos pais da igreja. Essa abundância permite comparar os textos e verificar que a mensagem foi preservada com grande fidelidade. O Novo Testamento ele não surgiu por acaso, não foi inventado. Ele foi formado ao longo da história da igreja. Os apóstolos escreveram, a igreja recebeu, os cristãos copiaram, os líderes reconheceram e Deus preservou a sua palavra. Por isso, a gente pode afirmar que os 27 livros do Novo Testamento representam o testemunho apostólico, foi inspirado por Deus e reconhecido pela igreja desde os primeiros séculos. Eu vou deixar aqui para terminar, então, um resumo, uma linha do tempo da formação do Novo Testamento. Em 30 depois de Cristo,
Nós temos a morte e a ressurreição de Jesus. De 30 a 50 depois de Cristo, nós temos o ensino oral apostólico. De 48 a 95 depois de Cristo, nós temos a escrita dos livros do Novo Testamento. Eles vão entrar aí nessas datas aí, tá? Em 95 depois de Cristo, aproximadamente, o livro de Apocalipse é concluído. Em 140 depois de Cristo, Marcião vem apresentar esse cânon que eu te falei, o cânon próprio dele, né? Ele apresenta um cânon reduzido. Em 170 depois de Cristo, tem aquele fragmento que eu te falei, mais próximo dos 27 livros que a gente tem hoje. O nome dele é fragmento Muratoriano. Em 367 depois de Cristo, nós temos, que eu te falei ali, o Anatácio, com a lista dos 27 livros. Em 393 depois de Cristo, nós temos o Concílio de Hipona. E em 397 a 419 depois de Cristo, nós vamos ter os concílios, são dois, tá? Eu botei ali, mas vão ser 2 concílios de Cartago, que confirmam oficialmente os 27 livros. Assim como Deus inspirou os autores do Novo Testamento, ele também preservou esses escritos ao longo dos séculos. Estudar a formação do cânon fortalece nossa confiança de que a Bíblia que temos hoje é a palavra de Deus. Ela é muito mais do que um reconhecimento histórico. Ela revela por meio dos apóstolos e de seus colaboradores quem é o nosso Deus. A gente continua na próxima aula. Eu ia falar um pouco dos concílios, mas em vez de falar dos concílios, algo que depois você pode pesquisar aí, se você tiver vontade de aprofundar na história, eu gostaria de trazer para você a história da Bíblia no Brasil. Então, na próxima aula, para fechar essa aula do cânon e a sua evolução histórica, nós vamos falar um pouquinho sobre a história da Bíblia no Brasil. E eu aguardo você na próxima aula. Que Deus te abençoe.